E muitas pessoas daquela época acreditavam nas profecias bíblicas que diziam que o Messias viria, que dominaria sobre o império terreno, que no caso era Roma, sentaria no trono de Israel e governaria todas as nações no reino eterno, o reino de Deus. Só que, por ironia para essas pessoas, Jesus morre pela mão dos romanos e aí na cabeça deles fica: perdemos. O que foi que aconteceu? Para onde nós vamos agora? Hoje o assunto é direto, rápido e sem enrolação, direcionado principalmente a cristãos, a pessoas que se dizem cristãs e, se você tem curiosidade sobre como deve se comportar o povo de Deus no cenário político, fica até o final desse vídeo que talvez você compreenda muita coisa nova e também vai entender por que eu coloquei esse título estranho aqui na capa. E a primeira coisa que a gente precisa compreender é o nosso real papel na sociedade brasileira. Eu, ou qualquer um, cristão ou não, devemos nos comportar no Estado democrático de direito, de acordo com o que a Constituição diz. E nesse cenário, todas as pessoas, qualquer um, pode se candidatar, pode votar, pode cobrar dos seus eleitos, pode fazer manifestações. Existe uma série de coisas previstas na nossa Constituição que a gente pode utilizar para atuar no cenário político, sendo cristão ou não. E para entender sobre o papel político do cristão, a gente precisa entender qual era o cenário político de Jesus na época dele, e é muito simples. Era muito parecido com o que a gente tem nos dias de hoje. Existiam políticos que eram religiosos, como fariseus, saduceus, os zelotes, que eram pessoas que tentavam tomar o governo de Roma na base da força. Barrabás, que foi solto para a morte de Jesus, ele era um criminoso que tinha um viés político. Então era muito parecido com tudo que acontece no nosso tempo. E muitas pessoas daquela época acreditavam nas profecias bíblicas que diziam que o Messias viria, que dominaria sobre o império terreno, que no caso era Roma, sentaria no trono de Israel e governaria todas as nações no reino eterno, o reino de Deus. Só que, por ironia para essas pessoas, Jesus morre pela mão dos romanos e aí na cabeça deles fica: perdemos. O que foi que aconteceu? Para onde nós vamos agora? E Jesus, depois disso, ainda é sepultado e ressuscita. E é engraçado, eu fico imaginando como que deve de ser, porque Jesus andou na terra por 40 dias ali, viu mais ou menos 500 testemunhas viram Jesus. Se dentre essas testemunhas alguns soldados que participaram da execução dele não viram ele ressuscitado. Imagina como é que foi para Roma ver Jesus agora ressuscitado. Como que a gente vai se portar? A gente vai assumir a nossa incompetência e levar ele a julgamento de novo? A gente vai tentar matar e depois ele ressuscita mais uma vez? Roma fica derrotada. O mundo é derrotado quando Jesus supera a morte. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara para qualquer cristão. E aí a gente vai para a segunda parte para entender como é que era a posição política de Jesus, que muitas pessoas entendem que ela deve ser levada para nós hoje. Algumas pessoas chegam diante de Jesus para testar o conhecimento dele e ver se eles conseguem com que ele vacile de alguma forma. Eles perguntam para ele: é devido pagar o imposto? E aí Jesus, brilhante como sempre, ele responde muitas coisas. É bom prestar atenção nisso, que ele responde muitas coisas com pergunta. E Jesus fala: de quem é o nome e o rosto que estão na moeda? E aí eles respondem: de César. E Jesus conclui: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o grande problema é que muitos cristãos colocaram César para disputar o coração deles com Deus. E esse César está ficando muito maior do que Deus no tempo de ocupação dele. Isso é nítido. Muitas pessoas hoje se ocupam muito mais em acompanhar cenário político, a ver, ler, ver vídeos e tudo mais, do que com a Bíblia, do que com o culto, do que com a pregação do Evangelho para outras pessoas. Agora, nós somos parte de uma democracia como cidadãos brasileiros, mas como cristãos, nós fazemos parte de uma monarquia, um reino eterno, onde um rei soberano ele impera e vai imperar até o fim dos nossos tempos. É nesse lugar que o cristão deve se prostrar, diante desse Deus que resolve todas as coisas, que a gente deve se colocar. E em Isaías, no capítulo 6, ele mostra para nós como que deve ser o comportamento do cristão no dia de hoje, qual é a grande mudança que a gente deve proporcionar para os cristãos no dia de hoje, a pregação do Evangelho. Isaías está diante de uma imagem de Deus, ele olha para cima e vê Deus sentado num alto sublime trono, e a orla das vestes cobria todo o templo. Nesse mesmo cenário, o texto começa com: no ano em que morreu o rei Uzias. Ou seja, o trono terreno estava desocupado. E ao invés de ficar olhando para o defunto, para o morto que estava naquele lugar, Isaías escolheu olhar para cima, olhar para Deus, e viu Deus em toda a sua glória. E mais interessante do que isso,
os ouvidos e os olhos de Isaías estando abertos, Deus fala com ele. Eu tenho grandes coisas a anunciar para o meu povo, mas eu não tenho a quem enviar. Quem eu enviarei? E como Isaías está com o ouvido aberto, está com os olhos abertos para Deus, ele ouve esse chamado e fala: eis-me aqui. Envia-me para anunciar o seu evangelho, a sua obra, a todos os que precisam. Esse deve ser o nosso comportamento cristão. A gente precisa entender que numa sala, quando se tem um defunto, a gente precisa de velar aquele defunto até o final, mas vai chegar o momento que a gente tem que enterrar esse defunto. Porque ninguém vai aguentar. Imagina um templo de uma igreja que tem um defunto sendo velado ali há dias e dias e dias, o mau cheiro insuportável que está naquele lugar. Nenhum dos seus irmãos vão querer comungar naquele lugar, vão querer estar naquele lugar, mas eles vão se afastar de onde está acontecendo esse cenário. E a solução para isso é simples. A gente pega o morto, sepulta o morto e dá continuidade na sua vida. Se acontecer do morto ressuscitar, a gente continua com ele. E isso só aconteceu uma única vez com Jesus. Jesus foi morto pelos romanos, os discípulos se frustraram, ele foi sepultado, mas no terceiro dia ele estava ressuscitado, vencendo tudo o que aconteceu. Essa é a crença que a gente tem que ter. O governante terreno precisa ser sepultado para que a gente dê continuidade na implementação, na pregação do evangelho, na anunciação do reino eterno, onde ele governa, onde ele é soberano, onde ele reina eternamente. E tem um texto muito falado em muitos lugares que precisa ser entendido nesse momento, que é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos sepultar o governante terreno para dar continuidade na pregação, na implementação, na colaboração com Deus, para que ele faça com que o reino eterno, onde nós vivemos numa democracia hoje, como seres humanos, como brasileiros, mas como cristãos, nós vamos entrar no reino dele, no reino eterno, onde ele é poderoso e soberano para fazer o melhor por nós.